Bom, então o Gabriel Duarte trouxe essa informação aqui, ó, lá no Globo Esporte, o seguinte, créditos também para o portal Cruzeiro Notícias, que eu vou deixar aqui na tela. O planejamento do Cruzeiro para 2024 será intensificado nessa reta final do ano, mas será muito afetado pelo o que ocorrer no Brasileirão. Com a permanência na Série A, o orçamento será 1 e há expectativa de um crescimento dos investimentos. Se caso ocorrer uma volta à Série B, o tipo de investimento será outro, com outro perfil de atletas a ser buscado para tentar voltar à elite, né? Que foi um banho de água fria, para falar o mínimo para a torcida, obviamente que considera esse pior cenário, que seria caindo para a Série B. Que é aquela coisa, né? Eu já trouxe vários vídeos aqui para vocês no canal, principalmente de jogadores em reta final de contrato. É claro, o Cruzeiro ele pode, quem sabe, nos próximos 3 jogos, conseguir 3 vitórias, que é difícil, né? Mas acabar dando um bico nessa zona de rebaixamento e, na minha opinião, isso seria muito importante, sabe? O Cruzeiro já está aí em 9º lugar, 8º, com uns 40 pontos. Por quê? Porque já pode começar a planejar a temporada do ano que vem. Mas, Gustavo, ainda tem a reta final do ano. Sim, mas eu falo de planejar de contratações. Porque tem muitos jogadores que estão nessa reta final de contrato e como que o Cruzeiro vai chegar e oferecer um contrato de 2 anos, ganhando 800 mil por mês, sendo que não tem nenhuma garantia de que vai estar na Série A no próximo ano. Então isso que é complicado. Se o Cruzeiro tivesse ali com uma pontuação um pouco melhor, certamente já poderia até mesmo estar estudando ou assinando pré-contratos para o ano que vem. Temos até aqui apenas o Zé Ivaldo, que não é nenhum jogador com salário astronômico, então independente dos cenários, o Zé Ivaldo seria útil e com salário, podemos dizer assim, ó, dentro do teto, onde eu quero trazer aqui algumas opções que eu acho que seriam boas alternativas para o Cruzeiro, obviamente ficando na Série A, né, por bastante. Quem nos ajudou bastante também é a 188bet, que pode te ajudar, ó, com esses R$25 de saldo ao você fazer o seu registro vindo aqui embaixo pelo link na descrição. Você clica lá, faz seu registro e solicita esse seu bônus de R$25 que já cai na sua conta para você começar a apostar nesses próximos compromissos que vai ter do Cruzeiro, né? Com boas cotações. Eu estou gravando esse vídeo antes do jogo contra o Flamengo. Você pode pegar aqui essa boa cotação na vitória do Cruzeiro acima de 3 contra o Atlético Mineiro fora de casa no Clássico na próxima semana também, a partir de R$3 essa vitória do Cruzeiro, né? Pagando mais de 3 vezes o valor, ótima cotação. E depois ainda tem esse compromisso contra o Bahia. Então, para você começar hoje mesmo, lá na 188bet, o link vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Clica lá, faz seu registro e já vai ter esses R$25 para começar. Bom, então não é novidade para vocês. Bom, primeiro aqui nesse vídeo é a respeito do Pedro Rocha, jogador que já teve uma passagem pelo Cruzeiro e assim, vai ficar livre no mercado. É aquela coisa, seria a melhor opção do mundo? Olha, eu acho que não, né? Porque não vive uma grande fase. Porém, eu ficaria de olho, por que não, né? Vai um contrato curto ali, de 1 ano, com salário baixo, que não tem sido o costume dele nos últimos anos. Nessa última passagem no Fortaleza, ele chega no meio do ano passado, no final de agosto, e até o final desse ano, somou então até aqui apenas 22 jogos, 4 gols e 4 assistências. Teve alguns problemas físicos, mas mesmo quando esteve à disposição, não era uma peça extremamente utilizada pelo técnico Vojvoda, então foi muito mais reserva do que titular e me surpreendeu bastante, né? Porque ele vivia uma boa fase no Atlético Paranaense. Isso que eu achei interessante, né? Porque ele chega no Atlético Paranaense no final de 2021 e fica até agosto de 2022. Foi quase um ano pelo clube. E nesse período ele voltou a jogar um bom futebol. Foram 8 gols marcados, 6 assistências nesse período em um pouco mais de 45 jogos. Então esse bom desempenho fez com que o Atlético cogitasse a comprá-lo do Spartak Moscou da Rússia, que vinha pedindo uma compensação financeira gigante. E olha que o Fortaleza nem precisou pagar isso tudo para ele ir para o clube, né? Então viveu uma boa fase no Atlético, saiu, foi para o Fortaleza, não vive um bom momento e agora está livre no mercado. De acordo com o que eu vi aqui com o Transfer Market, contrato só até o final desse ano de 2023, então para o ano que vem ele estaria livre. Será que poderia ser uma opção? Bom, jogou no Cruzeiro lá em 2019, fez 33 partidas, 4 gols e 3 assistências. É aquela coisa, foi uma passagem ruim, extremamente ruim, péssima? Não, mas os números dele decepcionou muito, principalmente porque tinha uma expectativa muito grande no Pedro Rocha, fora que, no caso, o jogador perdeu várias chances, né, claras ali, ó, em alguns jogos naquela reta final da Série A, naquele jogo contra o River Plate, que o Cruzeiro foi eliminado na Libertadores, enfim, acabou queimando um pouco seu filme com o Cruzeiro, fora que teria a empresa que seria responsável por pagar o seu salário, acabou não pagando na época, tem uma pendência bem grande até hoje com o Cruzeiro, enfim. E logo depois disso também ele não conseguiu jogar. 2020 ficou no Flamengo só 11 partidas, 1 gol e 1 assistência. E 2021 jogou então um tempo lá na Rússia, depois voltou para o Atlético Paranaense. 2022 foi bem, somando os números no Fortaleza e no Atlético Paranaense. E nesse ano acabou tendo a decepção. Que eu diria que é o seguinte, os últimos 2 anos e meio dele, os últimos 2 anos foram bons. No Atlético Paranaense em 21 e 2022 também no Fortaleza. Porque ele chega no Fortaleza ano passado e foi muito bem, isso que me surpreende. 13 jogos na reta final da Série A,
3 gols e 4 assistências. Então, ótimo desempenho. Aí, nesse ano, ele não conseguiu jogar com frequência, com 9 partidas e 1 gol apenas até aqui. Obviamente, né, pode sim ele acabar, quem sabe, aceitando uma redução, continuar para o ano que vem, mas eu acho pouco provável que isso aconteça. Enfim, estou até curioso o que você acha do Pedro Rocha, se aceitaria ou não. Obviamente tem muitas opções no mercado, mas seria um ponta esquerda, um segundo atacante que poderia... Bom, então eu quero falar aqui sobre esse interesse do Cruzeiro no lateral esquerdo Rodrigo Gelado, que pertence ao Vila Nova, que não é a primeira vez. No início do ano eu já trouxe essa informação que o Cruzeiro tinha interesse nele e voltou então de acordo com o André, essa informação aqui, ó, junto com o blog da Raposa, e no caso sondagens de Cruzeiro e Vasco para 2024. Ele que renovou seu contrato nessa última temporada com o Vila Nova, onde vai até o final de 2025. Ou seja, para sair teria que ter uma compensação pelo lateral esquerdo, que tem apenas 20 anos de idade e desde os 19 vem jogando com uma certa frequência na equipe do Vila, né? Nesse ano mesmo, 45 partidas, 1 gol e 3 assistências. Ano passado ele jogava pelo Taguatinga até chegar na equipe do Vila Nova, no time sub-20 e no time sub-23, no qual foram um pouco mais de 23 jogos até chegar à equipe principal. Então nesse primeiro ano dele já tem jogado muito. Nesse ano, inclusive, ele joga a Copa São Paulo, Brasileiro de Aspirantes, em 2022 e sobe então para o time principal. Dos últimos jogos que eu peguei aqui do Vila Nova, ele jogou o último no duelo contra o Red Bull Bragantino. Não, isso aqui é na temporada de 2022, né? Deixa eu pegar aqui 2023. Tem jogado também com frequência, principalmente aí nessa reta final da Série B, com muitos altos e baixos, né, do Vila Nova, mas tem realmente tido uma sequência boa nessa vitória de ontem contra o Botafogo de São Paulo. O Vila Nova chegou então a 3 pontos de distância para os times da parte de cima e, enfim, tem sido uma peça importante no elenco, caindo um pouco de rendimento, principalmente depois dessa reta final da Série B. Mas ainda assim, segue sendo um lateral esquerdo bem promissor, tem pouquíssimas opções nesse setor no futebol brasileiro e, assim, é um lateral bem jovem com 45 jogos com a equipe principal jogando uma Série B. Não acho assim que está pronto para chegar e ser um titular na lateral esquerda, mas certamente poderia sim ser preparado. Mas, Gustavo, o Cruzeiro já não tem o Marlon, já não tem o Kaique? Tem, só que eu acho que o Kaique tem tudo para ser vendido nessa reta final de temporada, quando abrir a janela de verão, né, do futebol europeu, não, de inverno, de janeiro, fevereiro, e aí apareceu uma proposta que já teve sondagens da MLS, do Porto, e o Cruzeiro sempre batendo na tecla de um valor maior do que aqueles 8, 6 milhões de reais que havia aparecido no primeiro momento. Então o Cruzeiro ficaria só com o Marlon para esse setor. Ia lá e poderia trazer o Rodrigo Gelado para ser um lateral esquerdo ali, um reserva imediato na posição. Eu acho que sim, é uma boa opção, tá? Não acho ruim não. Tudo bem, é um jogador da Série B e tudo mais. Mas, pô, tem 20 anos, pode virar um grande lateral esquerdo no futuro e já demonstrou ter esse potencial com o Cruzeiro e o Vasco de olho nessa contratação. Quero saber o que você tem a dizer aqui embaixo no espaço para comentários. O que você acha desse tipo de reforço, de jogadores mais jovens e o Cruzeiro que contratou pouco, principalmente na metade do ano para cá. Os reforços que chegaram foram do meio de campo para frente. Não teve, por exemplo, chegou o João Marcelo. Somente ele para defensor, por exemplo, Palácio, ok. Mas assim, se você for ver, são jogadores mais experientes que chegaram no Cruzeiro, poucas promessas, desde quando o Ronaldo chegou, tipo assim, 19 anos, 20 anos, tirando para a equipe de base, mas de olho na equipe principal, nenhuma. Então, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. O que você acha desse jogador? Se já viu alguma partida dele na Série B desse ano, pelo Vila Nova, que ainda busca o acesso nessa reta final da Série B. Lembrando que como ele tem contrato até o final de 2025, certamente vai exigir uma compensação financeira. Agora, quanto? 2 milhões, 3, 4, não sabemos. Assim que tiver um pouco mais de detalhes, eu trago aqui para vocês. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca no YouTube de 40 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Outras sugestões de conteúdos vai estar aparecendo aqui na tela e o link embaixo também na descrição. Dá um 88bet para você começar a postar. Valeu, galera!